Paz do Senhor, graça e paz, paz e graça. Tudo que vem de Deus é bem-vindo, amém? Inclusive o irmão que vem da Bahia, passar um tempo com a gente aqui em Goiânia, aleluia. O povo crente é assim, de um lugar a outro. Assim são os que são nascidos do Espírito. Sopram, são soprados, né? São soprados, amém, irmãos? Graça e paz, abra sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho, Lucas. É bom, né, Cláudia? Ficar com o pai. É bom ficar com o pai, não é? Nada melhor do que ficar com o pai, né, Edênia? O pai é bom. Abra em Lucas, no capítulo 9. E em seguida, abra em Salmos. Aleluia. Glória a Deus pelo povo apaixonado que toca violão no Ministério Ouvir e Crer. Deus não liga para violão. O negócio de Deus é quem toca o violão. Deus não liga para teclado. Mas Deus sabe catar o tecladista de uma forma doida. Deus não liga para as coisas que os homens criam. Deus liga para aquilo que Ele criou. Amém? Tudo que Deus cria é bom, né, Aleph? Tudo que Deus cria é bom. O controle da nossa vida não está na nossa mão. Diga comigo, o controle da minha vida não está na minha mão. Eu vivo o que o Pai escreveu. Isso é o que a fé produz em nós. Sem dúvida alguma que os desconfortos são resultados da terra, não do céu. Não há desconforto no céu. Mas todas as vezes que nós estamos saindo da terra e subindo para um lugar mais alto, encontramos turbulência. Todas as vezes que estamos saindo da terra, indo para um lugar mais alto, encontramos turbulência. A turbulência é resultado de alguém que não está mais na terra, está caminhando para um lugar mais alto. Então, a sua aeronave vai sofrer uma turbulência. Fique tranquilo, quem a colocou lá não a deixará cair. Quando a gente está sendo desenvolvido, repita, sendo desenvolvido pelo Espírito Santo, é diferente, porque Ele não nos desenvolve numa zona confortável. Todo o desenvolvimento do Pai em mim, todo o desenvolvimento da eternidade em mim, é fruto de um lugar propício para o meu fracasso, para a minha queda, para o meu desânimo. É nesses lugares árduos que Ele me treina no poder dEle. Todas as vezes que eu preciso me deslocar de um lugar para outro lugar, eu vou sentir um desconforto natural. E o desconforto não é porque eu estou no caminho errado, não. Nós aprendemos equivocadamente, Tiago. Todas as vezes que nós nos direcionamos para uma direção, né? Direcionamos para uma direção, desculpa, Tiago. Todas as vezes que nós vamos para um caminho, andamos nele e encontramos um vento contrário, escuta, nós estamos andando na contramão do vento. Se nós estivéssemos andando em conformidade com o vento, chegaríamos aonde as folhas chegam. Quando o vento sopra, as folhas vão para um lugar. Todas as vezes que vem um vento muito forte, tudo que é leve, as sacolas plásticas, as folhas, são arremessadas de um lugar para outro lugar, sim ou não? Todas as vezes que há uma ventania na cidade, a rua estava limpa, de repente começam a aparecer vários lixos, porque tudo que era leve foi transportado para a rua. Agora, aquilo que não é leve, que é mais sólido, não sai do lugar, fica no lugar. Isso fala da nossa condição em Cristo. Nós estamos assentados juntamente com Cristo Jesus. Você e eu não vamos ter um posto mais alto. É estranho a gente cantar, leva-me mais alto, mas não há lugar mais alto do que onde nós já estamos, assentados juntamente com Cristo Jesus. Não tem lugar mais alto. O posto mais alto que Deus podia dar para nós, Ele nos deu. Estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a nossa condição eterna. Agora, essa condição eterna sofre a turbulência de quem estava numa condição adâmica, transitando em fé para a condição do céu. As turbulências são fruto de alguém que não está mais onde esteve, mas está indo para outro lugar. Nessa transição, o Espírito Santo é o nosso piloto. Diga comigo assim, na transição, eu só posso contar com o Espírito Santo.
Durante esse transporte natural de um lugar raso para um lugar mais alto, ou de um lugar superficial para um lugar mais profundo, nem o ser humano consegue acompanhar você, porque não tem fôlego para ir tão fundo, ou não tem oxigênio para ir tão alto. O Espírito Santo tem, tanto para a altura quanto para a profundidade. Ele sabe nos transportar. Então nesses dias agora, eu acredito muito nisso, que os desconfortos que está sendo produzido em nós, é um desconforto de transição, de natural para sobrenaturalidade. É uma transição de natural para sobrenaturalidade. Todo conceito equivocado que nós absorvemos ao longo dos anos, por exemplo, a comparar a prosperidade com termos bons carros, comparar a prosperidade com termos boas casas, comparar a prosperidade com termos bons apartamentos, tudo isso, todos esses pensamentos terrenos vão sendo tirados de nós, porque são folhas, o vento vai levar. No pensamento equivocado do tipo que eu preciso barganhar com o céu, tudo isso vai ter que sair de nós, porque o vento vai levar. O vento sopra, Aleph, aonde quer. Diga comigo, o vento sopra aonde quer. Inclusive na minha vida, o vento sopra. Não é porque nós professamos algo que o vento deixa de soprar. Pelo contrário, o vento sopra porque tudo que é leve, lixo, superficial, o vento vai tirar de nós. Tudo, o vento ele vai tirar de nós. E ele está fazendo isso de um jeito dele, bem dele isso. É assustador, aparentemente? Não sei, depende do que nós esperamos nessa nossa jornada. Mas todo assustador, tudo que é assustador, tudo que é aparentemente desconfortável, quando nós ultrapassamos a nós mesmos, quando o Hudson ultrapassa o Hudson, irmãos, qualquer coisa pode ser vencida quando o Hudson vence o Hudson. Qualquer coisa pode ser superada quando o Hudson supera o Hudson. Porque quando eu me supero aqui, nada mais pode me deter. Diga comigo, quando na minha mente eu me supero, nada mais pode me deter. Nessa jornada, alguns perigos para a minha alma. Por exemplo, o referencial que nós temos de Deus não pode ser o irmão, tem que ser o próprio Deus. O referencial de Deus não pode ser o que você contempla visualmente, não, tem que ser o próprio Deus. Interiormente, é algo muito pessoal, muito pessoal, muito pessoal, muito pessoal. Jesus, ele tinha isso com o Pai. Ele tinha isso com o Pai. Estava construído nele, diga, construído. O que Jesus tinha de Deus, era de Jesus. O que a Jean Kelly tem de Deus, é da Jean Kelly. O que o Rafael tem de Deus, é do Rafael. Então quando os vendavais vêm, aparentemente nós não conseguimos ver os nossos referenciais. Não é porque eles não são reais, é porque o referencial desse momento é o que está dentro de nós. É o que o Pai conseguiu colocar dentro de nós. Então nessa transição de sair da terra e subir para um lugar mais alto, algumas turbulências vão acontecer. E nesse momento, nós temos que lembrar desse salmo. Abra comigo em Salmos. Salmos 23. Salmo 23. Salmos capítulo 23. Diz do pastor: transições. Amém, irmãos? Transições. Na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Transições, diga, transições. Rafael, ou nós nos transitamos do natural para o sobrenatural, ou nós seremos transitados do natural para o sobrenatural. Não tem escapatória. Uma vez que nós recebemos Jesus, nós vamos nos encontrar com Ele. Você pode crer nisso? Você pode crer nisso com toda a força do seu coração? Nada vai paralisar a obra que Deus começou em você. Nada vai impedi-la de acontecer. Nada. Não existem situações. Todas essas aparências são terrenas. Nós não somos terrenos. Nós somos do céu. No mundo tereis aflições. No mundo, Cláudia, você tem aflições. No mundo, Rafael, você tem aflições. Então sai do mundo. Então sai do mundo. Essa, Edênia, é a verdade que está aqui.
o meu mundo. Não. O mundo do seu pai. Tem uma casa própria para mim. Quando Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Tem moradas para mim na casa do pai de Jesus. E quem é o pai de Jesus? Também é meu pai. Também é meu pai. Salmos 23, não vê-lo mais como um salmo que conforta nossa alma, não. Veja o Salmo 23 como um salmo de transição. De uma coisa terrena para uma coisa não mais terrena. O versículo diz assim, versículo 1 de Salmo 23, me acompanhe. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. No dia a dia, Edênia, isso não é muito fácil de se viver. Não é. Não é. Não é, Cláudia. No dia a dia, não é fácil de se viver isso. Nenhuma palavra que vem até nós, ela vem até nós para nos massagear. Toda palavra que Deus nos dá, ela vem e ela nos pega e nos leva para o lugar de onde ela veio. Toda vez que Deus me dá uma palavra, aquela palavra tem uma função, me levar para onde ela veio. Por isso eu posso, quando eu recebo uma palavra. E receber uma palavra, irmão, não sei se você entende isso, não sei como você entende isso. Mas, Aleph, quando você recebe uma palavra, você sabe porque sabe que Deus falou com você. Quando a palavra vem até você, inevitavelmente você sabe que a palavra falou com você. Eu sei, Cláudio, que quando o Senhor falou comigo, eu sei quando Ele fala comigo, eu sei quando Ele não fala comigo. Todas as posições que eu tomo, pautado naquilo que eu penso, eu leio, eu ouço, não vão adiante. Mas toda posição que eu tomo, pautado no que Ele falou em mim, meu irmão, nem se eu quiser, consegue dar errado. Porque a palavra, quando ela vem, ela me pega e me transporta para o lugar de onde ela veio. Por isso é essencial para o Hudson ouvir a palavra de Deus. Versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Viver isso na prática é fácil, Hudson? Não é. Humanamente não é. Versículo 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Versículo 3, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Versículo 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quando eu estava lendo esse salmo hoje à tarde, uma coisa, Cláudia, é você ir a um lugar. Outra coisa é o lugar vir até você. Você pode repetir isso comigo? Uma coisa é eu ir a um lugar, Tiago. Outra coisa é o lugar vir até mim. Quando o desconforto em mim, as pressões, sabe, Cláudia? Aquelas pressões que vêm assim esmagadoramente me espremendo, que eu não tenho condição nenhuma de fazer nada. Sabe quando as paredes da direita, as paredes da esquerda, as da frente, as de trás, elas me deixam meio que engessados, meio que sem movimentação? O meu corpo não precisa se movimentar para eu ser livre. É o meu espírito que tem que funcionar na fé. Não é meu espírito. Dentro de mim eu preciso funcionar na fé. Não é do meu movimento, é da minha convicção. Não é do meu movimento, é da minha convicção, é da minha fé. Ainda que meu corpo não se movimente, dentro de mim há uma fé que movimenta os mundos. Isso não tem preço. Pouco importa se nos algemam, ou pouco importa se Paulo está em cadeias. Não, nada disso paralisa o poder do Pai de funcionar. Porque o Pai não funciona no físico, o Pai funciona no espiritual. E o espiritual governa o físico, então eu estou seguro. Quando o Salmo 23, quando eu leio ele, não mais como salmo de
o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso não é mental, não é uma falta mental, é uma convicção eterna. Nada vai faltar durante a minha transição de natural para sobrenatural. Inevitavelmente, Tiago, os dias na terra me farão sair dessa condição para essa condição. Hebreus diz acerca dos homens, do Hudson, da Janquele, do Rafael, espíritos aperfeiçoados. Todas as batalhas que nós interiormente enfrentamos é para nos aperfeiçoar. Deus, ele consegue no meio de tudo isso, Edênia, aperfeiçoar o Hudson. Mas não é para ensinar o Hudson a lutar, não. Para mostrar para o Hudson que do começo até o fim foi só ele que cuidou dele. O Hudson tem muitas manias de achar que ele pode interferir ou contribuir com a obra de Deus. Não pode. O Hudson só tem um papel: receber a obra que está pronta. O Hudson só tem um papel: receber a obra que está pronta. Mas o Hudson sente falta de coisas. Sim ou não? É só o Hudson que sente falta de coisas? Mas o versículo 1 do 23 fala assim: o Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E a condição de ele ser meu pastor é: nada me faltará. Ele é meu pastor. E porque ele é meu pastor, nada vai me faltar. Se você observar o texto, meu irmão, isso é para mim, isso é para você. Quem te pastoreia garante o sustento da sua vida. Quem pastoreia o Hudson garante o sustento da vida do Hudson. E eu não me refiro a sustento humano, eu me refiro a um sustento que sequer o tempo consegue consumir. É a vida de Deus em nós. O Senhor, Cláudia, é o meu pastor e nada me faltará. Nada. Mas todos os dias a minha mente, ela é evidenciada pela falta de alguma coisa. Todos os dias me parece que eu não estou completo. Me falta um carro, me falta... Sempre tem um item que falta, Edênia. Sempre tem um item que falta. Isso não é o propósito do Pai no Hudson. O propósito do Pai no Hudson é aperfeiçoar o Hudson de tal ponto que nada disso consiga mais chamar a atenção do Hudson. Porque o Hudson tem um pastor, e esse pastor nada deixará faltar pro Hudson. O Hudson real. O Hudson real não sofre, não sente falta de nada. A Cláudia real não sente falta de nada. A Cláudia real é suprida do alto da cabeça até os pés. Agora a Cláudia fictícia, ela tem negociações com essa terra. E é esse vínculo que o pai está cortando no Hudson. O Hudson está sendo aperfeiçoado. E é claro que a Cláudia não consegue entender a obra no Hudson. E se a Cláudia parar para olhar o que o pai está fazendo no Hudson, a Cláudia se perderá. Deus nunca chamou o Rafael para notar a obra que o pai está fazendo no Hudson. Deus chamou o Rafael para ater-se com a obra que o pai faz no Rafael. Cuide, cada um dará conta de si a Deus. O Rafael está sendo construído, o Hudson também. O Hudson e o Rafael andarão juntos, sem problema, mas é uma obra, é uma obra. Quem faz isso? O mesmo pai. O mesmo pai que dá comida para o João, que dá comida para Maria. Todo mundo sai suprido da mesa do pai. Todo mundo. Para que isso aconteça, efetivamente, o desconforto, ele precisa vir no Hudson. Porque ou o desconforto vem, Tiago, ou o Hudson vai querer ficar na terra. O desconforto, ele é propósito. Não sei se é bem propósito. É porque quando eu estou em desconforto, irmãos, eu começo a me questionar. O que está acontecendo? Algo está errado. Quando eu estou em desconforto, eu começo assim: meu Deus, o que está acontecendo? Eu começo... Você lembra que Salomão disse acerca do velório? É melhor estar num velório do que estar numa festa, porque no velório a gente pesa sobre nossos dias. Não podemos viver como se não tivéssemos, como se não notássemos nada. Não podemos viver a vida desapercebidos dos detalhes que o Pai criou. Essa é uma boa frase. Não podemos viver a vida desapercebidos dos detalhes que o Pai criou. E o que a terra começou a nos contaminar com detalhes, ela começou a nos apresentar detalhes terrenos para seres que não são terrenos. Ela começou a mostrar coisas terrenas para pessoas que não são terrenas. As coisas terrenas atraem o terreno, mas as coisas espirituais atraem o espiritual. Então esse desconforto é de uma transição. O Hudson está em transição. E essa transição ela é necessária.
O Hudson precisa perder o vínculo com Adão, uma vez por todas. O cordão umbilical ele tem que ser rompido, cortado. E ao cortar sai sangue. Aparentemente é assustador. Não, é uma ruptura que está havendo ali. Uma separação. Era uma só coisa, agora não. São coisas distintas. Eu e você, eu e a terra, temos que ser coisas distintas. Eu e a minha carne, Aleph, tem que ser coisa distinta. Uma coisa é a carne, a outra é o Hudson. E quando ele diz que ele é meu pastor, nós gostamos de ter pastores, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Nós gostamos de ter alguém sob nossa tutela. É gostoso isso, é confortável isso, mas não produz sucesso, não produz resultado eficaz. Por quê? Porque o Senhor tem que me pastorear. Eu não posso na jornada, Cláudia, me entreter com outro pastoreio que não seja do Senhor. Eu não posso. O pastoreio eficaz para a sua vida é o Senhor. O pastoreio eficaz para a sua vida, Tiago, é o Senhor. Por quê? O Senhor vai comigo e com você até quando vamos ao banheiro. Esse pastoreio, ele é eficaz, porque não tem lugar para ele, em todo tempo, ele é operante. Em qualquer relacionamento, ele é operante. Ele conhece você não fisicamente, visualmente, não. Ele sabe como você foi formada. Ele te conhece de medula, a célula, a cada partícula do teu corpo. Ele me conhece. Esse que me conhece é que é o meu pastor. Esse que me conhece é que está me tirando de um lugar e me levando para outro. E aquilo que ele não criou, mas que me atraiu, terreno com terreno, o Pai está tratando de arrancar de mim. Por isso o desconforto, o Aleph. O desconforto nada mais é no Hudson do que uma ruptura entre o que o Hudson absorveu da terra. O desconforto é isso. A terra conseguiu atrair o Hudson em muitas coisas. Muitas coisas. Mas tudo isso vai ter que sair do Hudson. Por quê? Porque o caminho é estreito, a porta é estreita e apertado o caminho. Só dá para o Hudson passar. Nessa nossa jornada do Salmo 120, Salmo 23, o versículo 2, ele também fala de transição. Versículo 2, leva-me. Leva-me. Então, Cláudia, esse pastor, quando ele vem, ele não apenas me contempla numa situação, ele não apenas me vê num problema, ele não apenas me vê num... Não, ele vem e ele me leva. Sempre que Deus vem, Ele me leva. Sempre que o pastor vem, Ele me leva. Ele não me leva para qualquer lugar. Aqui no 23, ele fala assim: para junto das águas de descanso. Quem me transita? Há um rio, Cláudia, que alegra a cidade de Deus. Você pode dizer isso comigo? Há um rio. Há um rio. Há um rio que alegra a cidade de Deus. Quando o meu pastor vem, na minha vida pessoal, Aleph, quando o meu pastor vem, não estou dizendo, quando o meu pastor vem, ele chega, nada me falta, mas ele me pega também, e ele me conduz para outro lugar. O meu relacionamento com o meu pastor, inevitavelmente, me tirará de onde eu estou, para onde ele está. O relacionamento com o pastor, ele vai tirar o Hudson dos problemas naturais terrenos. O Hudson aprendeu muita porcaria ao longo dos anos que ele viveu na terra. Mas um terreno, atente-se a esses detalhes, não você que é do céu. Você entende o que eu estou dizendo? O Hudson, Edene, aprendeu muitas coisas terrenas e que contaminaram a alma do Hudson. O Hudson ficou atraído por muitas coisas, mas tudo isso não produz no Hudson que o pai está construindo. Não cola com o Hudson. Aí o pai tem que vir e me levar. Diga comigo, irmão, o pai vai me levar. Não, fica tranquilo, o pai vai nos levar. Ele vai nos levar. Não é obra não é o Hudson que vai, é o pai que nos leva. Amém, irmãos? O Hudson não vai, o pai me leva. Versículo 3. Lembra que eu te falei que sobre a nossa alma ficou assediada pela terra? Apaixonada pelas coisas da terra, Cláudia? Pois é. O pastor, quando ele vem, esse pai, quando ele vem, ele refrigera a nossa alma. Qual alma? A do Hudson. Que estava totalmente
up, down, up, down, up, down, up, down. Não, não, não. Alma, agora não. É para aqui que você vai andar. Quem faz isso com a alma do Hudson? Só o pastor do Hudson. Repita comigo. Quem consegue domar o Hudson? Só o pastor do Hudson. Você pode entender de iPhone, cara. Mas dessa construção aqui, nem o Steve Jobs dá conta dessa obra. Versículo 4. Versículo 4. Ainda que. Aí ainda que. Quando eu fico com ele, quando eu e ele nos encontramos, ele vem, ele é meu pastor, então ele vem, eu não sinto falta de nada, ele me completa, ok? Ele me leva para onde ele é. Não é mais um lugar transitório, um lugar instável, não. Ele vem, porque ele é meu pastor, me leva para um lugar de descanso. Ali ele refrigera a minha alma, aquele abatimento, aquela sobrecarga, ele me refrigera. E ao fazer isso, ele implanta naturalmente em mim. Porque quando você é amado, quando você está seguro, ainda que passa a ser real para mim. Ainda que o sol não nasça, ainda que a lua não apareça, ainda que o violão quebre, ainda que fulano não venha, ainda que... Foi esse ainda que Sadraque, Mesaque e Abednego vivenciaram. Ainda que ele não me salve, eu não me prostrarei. É uma postura interior que só o pai consegue produzir no Hudson. É uma postura de indesistência, de inflexibilidade. Não, nós não cederemos a nada. Ainda que eu estou com meu pai. Ainda que eu não largo do meu pai. Ainda que eu não posso abandoná-lo. Você entende isso? Versículo 5. Versículo 5. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Lá quando ele fala, leva-me para junto das águas de descanso, eu estava num lugar e o pai me levou para um lugar. Mas no versículo 6, ele diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão. Cláudia, você só consegue seguir alguém que está andando. É transição. Salmo 23 é um salmo de transição, de um lugar para outro lugar. E quando eu saio desse lugar, porque o pastor veio me buscar, ele me leva. Quando ele me leva, tudo isso me acompanha. O segredo do Hudson é ser levado pelo pai. O segredo do Hudson é ser levado pelo pai. O pai tem que vir, o pai tem que levar o Hudson. Quando o Hudson é levado, ele pode ser seguido por bondade, por misericórdia. Pode repetir comigo? Bondade e misericórdia me seguirão, porque o pai está me levando. Amém, irmãos? Porque o pai está me levando. Bondade, misericórdia me seguirão. Porque o pai está me levando. Bondade, misericórdia me seguirão. Para onde quer que eu vá? O pai está me levando. Bondade, misericórdia me seguirão. Para qualquer lugar que o pai me levar, eu terei companhia da bondade e da misericórdia. Quando o pai me leva, eu tenho duas companheiras na jornada: bondade e misericórdia. Quando eu sou transitado de um lugar natural para um sobrenatural, duas companheiras eu tenho para a jornada: bondade e misericórdia. Não me faltará bondade, não me faltará misericórdia. Não me faltará bondade, não me faltará misericórdia. São duas companheiras necessárias para quem está em transição: bondade e misericórdia. Não nos faltarão bondade e misericórdia. Todas as vezes que o Pai nos transita, duas companheiras, nós teremos a bondade do Pai e a misericórdia do Pai. Você não pode dar errado. Eu não posso dar errado. Não é porque está desconfortável, é porque o Pai está nos levando. Não é porque está desconfortável, é porque o Pai está nos levando. Quando o Pai nos leva, nós temos companhias. Nunca vamos sozinhos. Nunca, Cláudia. Nunca vamos sozinhos. Quando o Pai nos transita de um lugar para outro, nós ganhamos parceria. No meio do caminho, e aí, tia bondade? Toca aí. E aí, tia misericórdia? Parceiras de jornada. Por que nós não podemos falhar? Por
Por que não dá, não tem como, ô Jean Kelly, de você dar errado? Se o Hudson andar no Hudson, certamente o Hudson não vai funcionar. Se o Rafael andar no Rafael, certamente o Rafael não vai funcionar. Certamente. Quem tem que nos levar é o Pai. Você pode dizer, quem me leva é o Pai. É o Pai, Tiago. Quem me leva, porque Ele é o meu pastor. Nada me falta. Para o Hudson real, nada falta. Certamente que o Hudson, que contempla a terra, porque a terra não é sua parceira. A terra é sua adversária. A terra é uma prisão que, se fosse confortável, eu e você iríamos, ainda que a cela estivesse aberta, iríamos querer ficar aqui. Não. Quando o desconforto na terra é real para você, você vai se agitar, sim. Mas uma coisa vai nascer em você. Você não vai querer ficar na terra. Porque no mundo você tem aflição. Não precisa ficar no mundo. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Busque as coisas lá do alto. É para nós isso. Não é porque está desconfortável. É porque a transição inevitavelmente nos faz sentir uma turbulência. Mas a turbulência não impede o avião de chegar no destino dele. A turbulência não impede o avião de chegar no destino dele. E se o avião cair, como assim cair? O vento sopra o avião. Não tem como a tua nave cair. Ela vai para o destino certo. Quem está levando a nave? O Pai. Ele vem e nos leva ao lugar dele, refrigério e descanso. E porque Ele nos leva, nós ganhamos companhia na jornada. Bondade e misericórdia. Não vai te faltar, Aleph, bondade e misericórdia. São duas coisas que eu preciso para caminhar. Na jornada a gente perde muita coisa. A gente sente muita coisa. Bondade e misericórdia são duas coisas essenciais para qualquer homem, qualquer mulher que está andando com o Pai. Bondade e misericórdia. Quando Jesus falou sobre os homens, assim, olha só. Se você entendesse que misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não são as coisas que nós fazemos. É o que permitimos o Pai fazer em nós. Em Atos 2, Rafael. Em Atos 2, 19. O Pai fala acerca do que Ele vai fazer nos últimos dias. Não é o Rafael, é o Pai. O que Jesus teve de tão essencial na jornada dele, o Pai conseguiu funcionar em Jesus. Se o Pai conseguir funcionar no Rafael, é inevitável que não só a Bahia, mas todo ao redor seja tomado pelo poder do Pai. Se o Pai conseguir funcionar no Hudson, se o Pai conseguir... Você entende que o nosso papel é muito mais ser levado por Ele do que ir para algum lugar? O nosso papel é ser levado por Ele, não é ir a algum lugar. Quando Ele nos leva, nós ganhamos companhia para a jornada. Bondade e misericórdia não vão te faltar. Amém, irmãos? Eu recebo essa palavra, Tiago. Eu preciso de bondade e misericórdia na jornada. Eu preciso de bondade e misericórdia. É muito bom andar na companhia da bondade e da misericórdia do Senhor, o seu pastor pessoal. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Bondade, não, mas não é pouca coisa, é muita bondade e muita misericórdia. Plena e absoluta. Você precisar do Pai, você vai ter do Pai. Nada vai faltar para você e para mim. Nada. Durante a jornada, nada nos faltará. Mas Ele refrigera nossa alma, porque nas turbulências, certamente, a nossa alma fica preocupada. Nas turbulências, certamente a nossa alma fica tentando entender o porquê da turbulência. Não se preocupe com o motivo da turbulência. Creia que tu está chegando no destino. Já vai passar. Não pare para entender a turbulência. Não queira processá-la. Você está dentro da aeronave que Ele está levando. Não dá para você perscrutar o que está lá fora. Quem te leva sabe o que está acontecendo. Confie nele. Amém? Quem me leva, quem te leva sabe o que está acontecendo. Confie nele. Ele não te deixará perecer. Não há nada que possa matar você, me matar. Não há nada. Não há nada. O medo nos contaminou com a incredulidade. Não deveríamos temer isso.
Não é para nós o medo. Para nós resta a convicção de que o Pai está no controle. Por mais forte e árdua que seja a turbulência, por mais árdua que ela seja, ainda que tudo em nós se abale, Ele vai acalmar nossa alma. Por mais árdua que seja o nosso papel diário nessa transição é ficar com o Pai. Se você e eu orávamos 1 hora, eu acho que está na hora de aumentarmos a nossa oração. Não pelo tempo em oração, mas pelo tempo em companhia do Pai. Precisamos dele. Não são nossos encontros. Não. Precisamos dele. Estamos num tempo em que ouvi-lo é necessário para continuarmos a jornada. Estamos num tempo, Cláudia, que não dá mais para apenas reproduzir uma canção. Não, estamos num tempo, Rafael, de sermos a canção de alguém. Deus, Ele não tem Tiago, certamente você tem algumas perguntas para Deus. Certamente, mas certamente Deus te fez a resposta. Certamente nós temos algumas indagações para Deus, mas certamente Deus já nos fez a resposta. Rafael, a pergunta que você tem, você é a resposta. Deus nos fez uma resposta, mas o Rafael não é resposta para o Rafael. Tem alguém que o Rafael vai ser resposta para essa pessoa. O nosso caminhar de agora para frente, ele tem que ser mais sério. Quando eu digo mais sério, não é uma seriedade tipo assim, engessada, não. Falar de oração não é igual orar. E não é o quanto nós cronometramos apenas, não. É o tempo de que nos relacionamos com Ele. Irmãos, tem muito segredo para nos contarmos, o Senhor. Tem muita coisa que Deus quer contar para mim, para você, acerca do que está acontecendo, Rafael. Deus está literalmente falando conosco. E eu preciso ficar com Ele. Não sei como é a sua casa, não sei como é seu quarto, não sei como é que é a sua jornada. Vamos precisar orar mais agora. Não pela quantidade, porque a quantidade não mexe em Deus. É a intensidade de ficar com Ele. Talvez 1 minuto valha 1 milhão de anos. Talvez 1 segundo, não é o quanto processualmente, cronologicamente. Não. É o tempo que eu fico com Ele. Não é a quantidade, é eu ficar com Ele. Não pode ser mais ou menos, tem que ser real. A nós é dado, não apenas o crer, mas o padecer pelo Senhor. E esse padecer não é de viver uma vida desgraçada, não. Nós vamos andar na contramão da terra. E inevitavelmente o vento nos será contrário. Mas quando Jesus viu seus discípulos, que o vento lhes era contrário, pessoalmente, Ele foi lá atendê-los. Ele vem e nos leva para onde Ele é. E está na hora de Deus vir na minha vida, irmãos, na sua vida, em nós, igreja, e nos levar para onde Ele é. Sair do natural e nos movermos para o sobrenatural. Mas não são as pernas do Hudson quem fazem isso. O Pai tem que me levar. Por isso eu preciso ficar com Ele. Porque o Pai me leva. O Pai nos leva a Ele mesmo, ao lugar onde Ele habita. Lá não tem turbulência, mas para chegar lá, acredite em mim, tu vai sentir algumas turbulências. Lá não há turbulência, mas para chegar lá, você vai sentir algumas. E por que você vai sentir? Porque você vai contra o que está vindo. Você vai contra. Se você fosse a favor, você não sentiria nada. Você não sente nada quando anda na mão, mas quando na contramão, tu sente. Não se preocupe com o que você está sentindo, com o que eu estou sentindo. Não é essa a nossa preocupação. Preocupe-se em ficar com o Pai. Ele vai nos contar segredos dele. E só Ele sabe os segredos que tem para nos contar. Só Ele sabe o que tem para nos contar, Aleph. Só Ele sabe. Esse tempo com Ele vai mudar muita coisa em nós. Eu recebo essa palavra. O tempo com Ele vai mudar muita coisa em nós. O tempo com Ele. Porque Ele é o meu pastor. Nada vai me faltar. Você pode dizer isso comigo? Porque o Senhor é o meu pastor. Nada vai me faltar.
E isso não está linkado com coisas visíveis simplesmente. Não, 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 não. Dentro de nós não há falta de nada. Não há falta de nada. Somos supridos. O relacionamento com Ele vai nos ensinar a liberar o suprimento que temos. O tempo que nós enchemos no Egito, lembra? Nos enchemos. Como liberar o que foi colocado aqui? Como liberar o que foi depositado em nós? A obra da cruz depositou em nós verdades eternas, que o mundo vindouro estremece com elas. Está dentro de nós. Ele colocou a eternidade dentro de nós. A questão é como liberá-la. O Pai quer nos contar. O Pai quer nos contar muitas coisas. Então, em nome do Senhor Jesus, Hudson em Companhia Limitada, é tempo de orarmos mais. Não pela quantidade, mas pelo tempo com Ele. Tem que ser maior. O nosso relacionamento com Ele tem que ser maior do que o nosso rol social. O nosso hora após hora tem que... Irmãos, o nosso hora após hora tem que se tornar de eternidade a eternidade. Hora após hora, terreno. Eternidade, céu. Transição. Deus está nos transitando, irmãos. Isso é doido de se dizer, mas eu sinto isso. Os ventos contrários que os digam. Eu sinto isso, Rafael. Deus está nos transitando, nos tirando de uma igreja mórbida, que depende de um partido político, nos tirando de uma relação em que quem vai casar com quem abala a minha fé. Deus está nos transitando para chegarmos no ainda que eu não desfaleço. Ainda que eu não desfaleço. É uma igreja convicta no relacionamento que tem com o Pai. Não é fruto do que ouviu, memorizou. Não, é fruto do que relacionadamente em presença dEle recebeu. É fruto do relacionamento com Ele. Nenhuma convicção, irmãos, pode ser arrancada de nós. Quando algo é convicto em nós, nada nos rouba aquilo. Mas o que é memorizado, sai. O que é anotado, sai. O que você, não sei, mas quando você vai num congresso, você anota. Aquilo não quer dizer que você está aprendendo. Não quer dizer que você e eu estamos recebendo. Não, é quando o negócio entra em nós, que nunca mais sai. Eu já vou, irmãos, Rafael, eu já fui em congressos, eu tenho cadernos anotados, nunca os li, estão lá até hoje, nunca os li. E quando o dia mal vem, nada que você anota funciona. O que é anotado em você é que opera. O que Ele consegue anotar em você. Então, quando Ele é o nosso pastor, não é fictício, não, é real. Tem que ser real para o Hudson. Ou isso é real para o Hudson, ou esse tempo, essas ondulações, turbulências, farão o Hudson voltar para a terra. Ele tem que ser real. Ele tem que ser real. E como que ele é real? Não, você pode comprar o CD da Claudinha. Você pode ouvir a Claudinha de manhã, tarde e noite. Não é isso que produz realidade no Hudson. É o Hudson ficar com o Pai. É uma impressão direta. Amém, irmãos? Deus quer imprimir diretamente Ele mesmo em mim. Por isso eu e Ele. Por isso eu e Ele. Você pode dizer para o seu irmão assim, por isso você e Ele. Sabe, Edênia? Não, isso não é quantitativo. Não haverá multidões andando nisso. Não haverá. O avivamento, irmão, é para a raiz quadrada da minoria. Pega a minoria, subtrai a raiz quadrada dela. Essa galera provará o avivamento. Genuíno. Porque ele é muito simples. E nosso orgulho nos impossibilita de nos achegarmos ao Evangelho. De tão simples que ele é. Mas se nós ficarmos com Ele, nesses dias que estão vindo agora, passarmos um tempo com Ele, porque Ele é o nosso pastor, Ele nos leva, nos repousa. E porque Ele nos leva, nós ganhamos companhia. Isso muda a nossa história. Não sei a sua, mas eu estou decidido a isso. Ele muda a nossa história. E Cláudia, o que está por vir é assustador. Mas Ele te mandou não temer. Paradoxal. O que está por vir é assustador. Mas Ele disse, não temas. Não temas, Tiago. O que nos causa pânico é o que nós não temos controle. Quando nós não temos controle de algo, nós ficamos em pânico.
Por exemplo, o médico fala que você está com dor de ouvido, você sai dá tranquilo. Sim ou não, Cláudia? Mas se disser que é ebola, talvez nem consiga sair de lá. Porque nós não controlamos isso. Tudo que a terra não controla, a gente fica assustado. Mas você não é terreno. O céu controla todas as coisas. As coisas reveladas pertencem aos homens. As ocultas pertencem a quem mora em você? Deus. Até o que está oculto, você tem acesso. Deus está em você. Tudo isso, Tiago, todo o Salmo 23 foi escrito para que eu saiba que tudo que o Pai faz em mim é me transitar. Mas não é para eu ir, Ele me leva. O Pai me leva, Jean-Clélie. E eu preciso que o Pai me leve, porque certamente eu não consigo chegar até lá. Os meus pés não vão até lá. Há uma rocha mais alta que a gente, né? Ciro fala isso. É um tempo de transição, irmãos. Naturalidade para sobrenaturalidade. O céu está nos assistindo, nos acompanhando, e o Pai está conosco. O céu está nos assistindo, nos acompanhando, e o Pai está conosco. Ele nunca vai nos deixar. Convicção. Diga ao seu irmão, convicção. Fique firme nisso, Hudson. Fala para mim, fica firme nisso, Hudson. Eu recebo essa palavra, é sério. Fica firme nisso. Vamos agarrar com isso com força. É real, Aleph. É de verdade. É de verdade isso. É real. Não tem controle, não. Mas o fato de não ter controle não é para te assustar, é para te mostrar a grandeza do que está dentro de nós. É incontrolável. O poder de Deus em nós é incontrolável. Por isso Ele nos transita da terra para o céu, porque isso não dá conta aqui suporta. O mundo natural não comporta o poder de Deus, o mundo eterno comporta. Tudo foi o Pai que criou. Deus não está nos brincando conosco. Ele está nos levando a sério. E as turbulências no Rafael é para mostrar para o Rafael que você não está mais, Rafael, no mesmo lugar que você estava semana passada. Você se moveu. Você se moveu. Você não está mais no mesmo lugar. Por isso é desconfortável. Se você estivesse no mesmo lugar, você saberia como funcionar no lugar que você esteve durante anos. Agora, no lugar novo, você não sabe como funcionar. O Pai sabe como funcionar. Quem te colocou no lugar sabe como você funciona lá. Quem te colocou no lugar sabe como você funciona lá. Deus não tem um lugar que Ele não conheça, irmãos. Não há um lugar que Deus não conheça. Deus conhece todos os lugares. Ele fez todas as coisas. Não há situação que Ele não nos tire, mas há situação que Ele nos permita entrar. Para quê? Para você e eu descobrirmos que Ele sempre foi o nosso caminho. Nunca esteve em nós o segredo, sempre foi Ele em nós. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O problema é que o Hudson começou a falar bonito as coisas de Deus. As coisas do Senhor não é para que eu fale e aparente beleza, não, é para que eu viva. Se eu não viver o que o Pai me dá, certamente eu vou perecer de fome. Quando o Pai me dá algo, é para que eu viva. Repita comigo. Não é para ler o Evangelho para ensinar para o Tiago. Olha, Tiago, você tem que... Não. Olha, Tiago, o Pai está me dizendo que eu preciso tomar vergonha na cara e virar crente. Então eu vou tomar vergonha na cara e virar crente. Você está entendendo que é uma coisa prática? Não é uma coisa... Eu vou ministrar a palavra hoje? Não. A palavra vai nos ministrar hoje. É ela quem faz, não somos nós. Não. A palavra tem vida própria no Hudson. Então, essa é uma transição de uma igreja natural para uma igreja sobrenatural. Porque a sobrenaturalidade vai ter que se tornar naturalidade para nós. Por isso, oramos em outras línguas. Rafael. Por isso, esse tempo com o Senhor é tão eficaz. Mas não pode ser um tempo fictício. Eu estou dizendo isso para mim, não sei se é para você. Não pode ser um tempo fictício. Tem que ser real. O meu tempo com Ele tem que ser mais real do que qualquer outra coisa. Eu preciso ter tempo com Ele. Atividades? Toda hora vou aparecer uma. A terra quer me ajudar a não precisar do céu. A terra quer me ajudar. Eu tinha dor de cabeça, eu precisava crer. Agora não, tenho dipirona. A gente chama de ajuda, mas não é ajuda. Não é ajuda.
você não pode depender de nada, de química alguma, para ter um bem-estar. Tudo é fruto de fé, do Espírito em nós. Romanos 8:11, né, Cláudia? Romanos 8:11. Então, uma igreja, Hudson, né, falando do Hudson agora, uma igreja convicta nessa palavra, não se perde. Por quê? Porque é levada pelo pastor. Como que eu não me perco? Se o pastor me levar. Porque se eu deixar o pastor, eu vou me perder na multidão. A multidão não sabe o caminho, irmãos. A multidão conhece versículos bonitos. A multidão sabe falar coisas boas. Mas ela não conhece o caminho. O pastor conhece o caminho. Só ele. Então, quando ele me leva, além de ele me levar, me garante companhia. Bondade e misericórdia me seguirão. Bondade, o que é andar com a companhia da bondade? O que é andar na companhia da misericórdia? Aí você entende por que nada vai nos faltar. Temos a bondade a nosso favor. Temos a misericórdia a nosso favor. Isso é para nós. Bondade, misericórdia, transição. Quando eu leio o 23 hoje, Tiago, ele está me dizendo, Hudson, bora. Hudson, bora, sai daí e vem para cá. Assim que o Senhor faz com o Hudson. É o que está fazendo com o Hudson. O Hudson não vai ficar no mesmo lugar. Não vai. Não vai. O Hudson vai ter que se mover. Porque ele não é um Deus estático. Ele é um Deus em movimento. Até hoje, ele faz nova todas as coisas. Jesus disse que o Pai trabalha até agora. Ele não é estático. Ele está sempre em movimento. Ele não fica estagnado. Ele está sempre em movimento. O Pai está sempre em movimento. Nos leva para o lugar de repouso. Mas Ele está sempre em movimento. Ele nunca parou. Nunca vai parar. Não dormita o guarda de Israel. Amém? Uma igreja transitada de natural para sobrenatural. É que o Pai está fazendo com o Hudson. Que Ele cumpra a obra dele. E nem precisa dizer isso porque Ele sabe cumprir. Amém, irmãos? Graça e paz.